Boa noite, irmãs. Nós vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos. Como professora de literatura que eu já fui, eu gostava muito de dar aulas com um texto em mãos, né? Lendo e comentando junto com os alunos. E é interessante que agora, para falar para a igreja, eu trago essa mesma característica. Eu gosto muito de falar em cima do que a palavra nos orienta, mais do que elaborar uma palestra, digamos assim, à parte. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu gostaria de ver com as irmãs o texto de Gênesis. Nós vamos pegar um pouquinho do 2, mas nós vamos nos concentrar no capítulo 3, porque o texto da queda, né, do pecado original, tem muito a nos dizer como mulheres, principalmente em relação à questão da contracultura mesmo, que todo cristão deve ser, e, obviamente, o mundo, ou seja, essa configuração pecaminosa das pessoas, das instituições, das ideias, das cosmovisões, tudo isso que não está em Cristo e que não louva a Deus, oferece a nós, mulheres, uma imagem da mulher que deve ser louvada, né? Porque não é porque o mundo diz que cada um deve seguir o seu coração, não há verdade absoluta, e todas as coisas que nós ouvimos bastante hoje em dia, não é porque o mundo diz essas coisas que o mundo não tem um modelo de mulher a oferecer para nós. Então, tenhamos isso em mente, porque justamente no momento em que a primeira mulher caiu, ela estabeleceu um padrão. E esse padrão ainda é uma tendência, mesmo quando nós nos convertemos, nós tendemos ao pecado, quer dizer, nós ainda pecamos, embora Deus não deixe que nós permaneçamos no pecado, que nós pequemos de um modo continuado e sem arrependimento por toda a vida. Deus não deixa isso acontecer. Se isso está acontecendo na sua vida, você precisa repensar muito a sua conversão, a sua comunhão com Deus. Mas isso não significa que nós estamos isentas de pecar. Então, quando a gente examina o que a Bíblia nos diz sobre o pecado original, principalmente os seus efeitos na mulher, como aqui foi estabelecido um certo padrão, nós vamos ver que tem tudo a ver com essa mulher que o mundo quer que todas nós sejamos, e nós temos condição, melhor condição, de nos afastarmos desse padrão e buscar um padrão verdadeiramente bíblico. Então, bom, vamos dar uma olhada primeiro no versículo 16 do capítulo 2, só para a gente lembrar o que está no pano de fundo para o capítulo 3. Deus criou o homem. Vamos a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu essa ordem, que na verdade era extremamente generosa. Ele fez um jardim
certamente era enorme, com muitas árvores frutíferas, maravilhosas, e toda aquela riqueza de fauna também, né, que Adão já havia nomeado até esse momento. Ele recebeu essa... desculpa, vem depois, mas, na verdade, a gente não sabe até que ponto esses acontecimentos são cronológicos, né? O que vem em seguida ao quê? Mas no versículo 20, a Bíblia fala que o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu. Então, havia uma diversidade e uma riqueza muito grande, que tudo isso apontando para a generosidade, a criatividade e a bondade de Deus, porque colocar o homem no meio de toda essa diversidade para ser nomeada, apreciada, cultivada e aproveitada também, né? Quando a gente pensa na questão dos alimentos, a riqueza que até hoje nós dispomos de muita riqueza de sabores, cores, formas, texturas. Tudo isso é bênção de Deus para o ser humano. Mas aí ele disse que não era para comer de uma árvore do jardim. E isso deve nos fazer pensar que interessante que Deus deu essa ordem, e não era uma ordem tão difícil assim de ser cumprida, diante de toda a diversidade do que o homem ainda poderia comer. Mas vamos ver como acontece, como o homem aqui eu digo ser humano, né, representado em Adão e em Eva, como eles eles ultrapassaram esse limite que Deus mandou não ultrapassar, e o que isso significou no coração deles, para a alma deles. Então, no versículo 18, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Ele diz que vai fazer para o homem uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que lhe corresponda. Porque Deus deu ao homem essa incumbência de nomear os animais, e o homem percebeu. Vejam a segunda parte do versículo 20. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele viu um padrão na natureza, que os animais, cada um tinha macho e fêmea. Cada um tinha o seu correspondente fêmea. E ele viu isso. Eu acho isso muito lindo. Deus deu uma tarefa a ele que, ao mesmo tempo, era educativa, assim como a gente faz com as crianças, né? A gente dá um exercício para que a criança descubra por si mesma alguma coisa sobre o mundo, sobre o conhecimento de determinada área. E Deus deixou o homem chegar a essa seguinte conclusão: todos os machos criados têm uma fêmea. Eu não tenho. Nenhuma é idônea, nenhuma me corresponde, nenhuma me serve. Então, isso tem um alcance muito maior que nós podemos imaginar, porque ali o homem reconheceu que ele estava sozinho. E Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Deus reconhece isso, mas Deus deixa que Adão descubra isso por si mesmo. E isso aponta para o quê? Isso aponta para como eu vou dizer, o fato de que Deus nunca quis que o homem, o ser do sexo masculino, fosse alguém que bastasse a si mesmo, fosse alguém autônomo, absolutamente independente e que soubesse fazer tudo do jeito dele, de acordo com o que ele pensa. Não, eu não estou negando que existam pessoas que recebem de Deus o dom do celibato,
Mas mesmo essas pessoas, elas não são um mundo fechado em si mesmas, elas não são autônomas e independentes. Deus supre a situação do celibato por meio de família, por meio de amigos. Então, nunca é bom que o ser humano esteja só, no sentido de autônomo, bastando a si mesmo. Essa não é a nossa condição. Tanto que no Novo Testamento, uma das ênfases mais fortes e mais constantes é a da união da igreja. Cada membro precisando um do outro, na sua diferença, tendo seus dons diferentes dos dons do outro e precisando compartilhar dons. Paulo mesmo, no início da carta de Filipenses, ele vai dizer que ele quer estar com os filipenses e compartilhar algum dom com eles. Agora, eu acho que eu estou confundindo, eu acho que é Romanos, desculpem. Mas, enfim, ele fala isso, que ele quer compartilhar um dom com eles e também ser abençoado com dons deles. E isso é lindo, porque Paulo está numa posição de liderança, de alguém que foi incumbido por Deus para abençoar igrejas. E Paulo mesmo era alguém que não tinha uma esposa. Mas ele ali, ele está dizendo à igreja com toda tranquilidade que ele precisava dos dons dos irmãos, porque ele não era uma mônada, ele não era um ser completo em si mesmo, abençoado por Deus e só abençoando os outros, sem ser abençoado. Isso não existe na igreja. A pessoa mais madura na fé que você vai encontrar na sua vida precisa de irmãos, precisa de gente ao lado que cuide também. E nada como o casamento para mostrar a gente o quanto a gente precisa um do outro, que é o relacionamento mais íntimo que Deus fez para nós. Então, Adão recebe, né, essa incumbência, ele percebe essa necessidade, e aí sim, Deus o faz cair em sono pesado, ele adormece e Deus toma uma de suas costelas, que é uma imagem que depois Paulo vai aproveitar, que homem e mulher, quando se casam, eles são um só corpo, e surge a mulher, e ele exclama essa coisa totalmente maravilhado: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele fez até um jogo linguístico, né? Ele inventou ali um feminino para varão e ele nomeou, né? Ele a chamou varoa, no sentido de a mulher, né? A mulher para ele. E isso é muito lindo. E a Bíblia ainda diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Depois eu vou comentar mais sobre esse aspecto da nudez. Mas, enfim, vemos então que a mulher surge como auxiliadora. E nós podemos refletir sobre essas ênfases diferentes entre homens e mulheres. O homem surge e recebe a incumbência de cuidar do jardim, nomear os animais. Ele, de certa forma, é como se o foco dele fosse fora dele. Até mesmo na nossa anatomia, nós temos essa diferença. O foco do homem fora e o foco da mulher é diferente. Ela é auxiliadora, ou seja, é como se a mulher ela tivesse essa inclinação maior para cuidar de pessoas, para identificar necessidades em pessoas, para cuidar de um modo mais interior, existencial, emocional, certo? Esse é um foco que nós estamos esquecendo em nossa cultura.
É como se hoje a mulher fosse chamada para ser idêntica ao homem, ter o mesmo foco exterior. Então, se o homem vai desbravar um determinado campo do conhecimento, um campo profissional, exige-se da mulher que ela faça a mesma coisa de modo idêntico. Obviamente, eu não estou dizendo, isso é muito importante falar aqui, que a mulher não foi feita para cuidar do jardim e nomear. É óbvio que ela está junto com o homem nisso, ela também foi. Ela recebeu a mesma incumbência de cuidar do jardim, mas ela cuida de um modo diferente. As mulheres são diferentes. E mesmo que, por exemplo, quando eu penso na divisão de profissões no mundo, é interessante você pensar que, mesmo nos países que são mais politicamente corretos, que têm essa ideia não de igualdade, eu não quero chamar isso de igualdade, porque, para mim, igualdade é um conceito muito bíblico e positivo, mas a ideia de que a mulher é idêntica ao homem, de que não há diferenças. Mesmo nesses países, Noruega, Hungria, países assim que têm uma influência maior politicamente correta, em que existe essa ideia de idênticos, sempre, de modo geral, as profissões que os homens buscam continuam sendo profissões voltadas para cuidar de coisas, para descobrir o funcionamento de máquinas, descobrir estruturas da criação, enquanto a mulher, ela sempre ou geralmente escolhe profissões para cuidar de gente, psicologia, enfermagem, etc., etc. De novo, não estou dizendo que uma mulher não pode ser engenheira, mas quando ela escolhe a engenharia, ela vai seguir essa vocação de um modo diferente do homem. Sempre vai ser assim, não vai ser idêntico. E nós precisamos voltar a refletir sobre isso. E isso pode ser perigoso, porque a gente pode cair em estereótipos antigos, a gente pode acabar chegando nessa normatividade, né? Então era melhor que a mulher nunca escolhesse nenhuma área de exatas. Ou ainda, não, então era melhor que a mulher nunca trabalhasse fora. Discordo. Foco e ênfase não significam que você vai pautar a sua vida de um modo inteiro por uma regra, certo? Significa que você vai entender as diferenças entre homens e mulheres e você vai aplicar na sua situação e você vai receber de Deus a orientação para isso. Não é sábio você ter um filho e, ao mesmo tempo, manter uma ocupação. Enquanto o bebezinho depende totalmente de você, recém-nascido, você está mantendo uma ocupação que deixa você fora de casa 8, 10 horas por dia. Isso não é sábio. Mas como é que eu vou conciliar? Então, cada uma deve achar a solução para o seu caso, mas com essa sabedoria de entender que todas nós passamos por fases e que, seja qual for a fase em que nós passamos, tanto homens quanto mulheres têm a prioridade do lar. Porque a pessoa mais importante na vida do marido é a esposa. E mais importante na vida da esposa é o marido. Ainda que o marido trabalhe fora e trabalhe muitas horas por dia, a prioridade dele é a esposa. E vice-versa. E cada um no seu foco, do seu jeito e na sua situação específica. Vamos falar mais sobre isso depois. Mas vamos lá, vamos entrar finalmente em Gênesis 3 e entender como essas coisas todas ficaram literalmente de pernas para o ar. Como tudo isso se inverteu. Vou ler a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Se eu não beber água durante a palestra, a minha voz vai para o espaço. Estou abrindo aqui a garrafinha. Isso é interessante. Vejam só. Primeiro, a serpente já introduz o assunto de um modo que parece um modo de alguém que está prestes a fazer fofoca. Eu não sei se vocês já presenciaram isso ou se vocês já cometeram esse pecado, mas chegar como quem não quer nada. Então, foi isso mesmo que aconteceu? Deus chegou para vocês e falou: eu não quero que vocês comam de nenhuma árvore do jardim? Parece até que a pessoa está cavando informação, né? E não só informação, ela está instigando para ver qual é a emoção que o outro vai mostrar, qual é a impressão que o outro vai trazer daquela situação. E, obviamente, a serpente, que a Bíblia diz que é o próprio diabo, estava com uma intenção desde o começo. Ele queria sondar qual tinha sido a reação interior de Eva à ordem de Deus. E começou com essa história. Então, Deus proibiu tudo? Que coisa, hein? Ela está quase chegando ali naquele ponto em que ela começa a dizer, é como se ela estivesse deixando implícito: se você quiser chegar para mim e falar mal de Deus, porque, afinal de contas, ele deu essa ordem tão desagradável, né? Pode falar mal de Deus que eu te escuto, não tem problema. O implícito é esse. Como é que uma criatura, né? Porque a serpente era uma criatura, começa a querer questionar a ordem de seu Criador com tanta liberdade, com tanta desenvoltura? É porque o diabo é um anjo que se rebelou. Ele é uma criatura caída. E ele transmitiu essa mesma rebeldia aqui. Vamos ver. Quando Eva diz que dele não comereis, nem tocareis nele, ela está mostrando que a impressão de fato daquela ordem foi muito forte no coração dela. Por quê? Deus não disse nada sobre não tocar no fruto. Primeiro que Deus proibiu só um tipo de fruto de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E segundo, que Deus não falou nada sobre tocar, mas ela inseriu isso no discurso. Então, ela meio que entregou de bandeja. De fato, eu fiquei meio impressionada com essa história aí de morrer, porque, afinal de contas, nós fomos criados e a realidade da morte não faz parte da nossa vivência. É diferente de nós que já vimos alguém que, né, da família que sofreu e morreu. A realidade da morte para a gente é muito presente. Para ela, não. Então, ela mostra esse impacto emocional e aí a serpente pensa: opa, está na hora de lançar o meu veneno. É interessante, né, essa ideia. A serpente é um animal sinuoso. Quando a gente pensa, né, como se Deus estivesse aqui revelando melhor para a gente a natureza do nosso inimigo. No momento em que o anjo caiu, ele se tornou assim como a serpente. É aquele bicho muito sinuoso e muito disfarçado, né? Ele anda arrastando no chão, ele se confunde com as folhas, com a grama, e quando você menos espera, ele vai e nhaque.
Ele morde você e destila um veneno no seu corpo que vai te matar lentamente. E foi isso que o diabo fez. E o que foi o nhaque do diabo? Foi isso aqui, versículos 4 e 5. É certo que não morrereis. Que história é essa? Uma criatura que vira e diz: sabe aquele ser lá que me criou, que fez tudo isso que a gente está vendo aqui? Aquele ser que fez isso tudo, do nada, que sabe como tudo funciona, que está sustentando tudo nas suas mãos. Esse ser todo-poderoso, cuja mente eu jamais vou poder perscrutar, eu estou falando que esse ser pode mentir. Olhem que coisa terrível, que coisa terrível. Se a gente, de fato, tivesse vindo de um ser todo-poderoso que pode mentir, a nossa situação seria a pior possível. E, de fato, essa foi a fé invertida que Eva acolheu quando ouviu as palavras da serpente e acreditou na serpente, deixando de acreditar no Deus verdadeiro. Ela olhou e disse: então ele falou que a gente ia morrer, mas a gente não vai morrer. Acreditar que Deus mente é destruir muitas características de Deus, é destruir totalmente o seu caráter, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, é destruir tudo. Porque é óbvio que o ser todo-poderoso só pode ser todo bondade, todo verdade e todo beleza se ele não mentir, se não houver sombra de mal nele. E por isso a Bíblia inteira tem que falar para nós repetidamente tudo que a gente cantou aí nas letras. Tu és santo, tu és digno, tu és bondoso, tu és maravilhoso, porque a gente fala essas coisas para Deus ficar feliz, assim. É óbvio que Deus fica feliz com o nosso louvor, né? Mas Ele fica feliz porque Ele está vendo que nós estamos imbuídos do Espírito dEle e dando a Ele o que é dEle de direito. Mas não porque ele está sendo elogiado, mas porque nós estamos nos reconectando na nossa mente e no nosso coração com a verdade de quem Deus é e que foi quebrada pela serpente aqui. É certo que não morrereis. Bomba atômica no nosso coração sobre Deus. E depois, bomba atômica de novo para terminar de destruir toda a imagem santa de Deus no coração do casal. Vamos lá, no 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam, no versículo 4, a serpente já tinha dito que Deus pode mentir, o que significava que ele não é todo verdade, que ele não é íntegro, ele não é santo, ele pode mentir. Mas no 5, a serpente ainda acrescenta o mal ao mal. Ela diz que Deus sabe, ou seja, é como se ela estivesse dizendo: Deus mentiu para vocês porque ele tinha uma outra ideia em mente. É como se alguém virasse para você e dissesse: olha, não
assume esse emprego nessa empresa porque essa empresa trata muito mal o empregado, o chefe lá é horrível e você vai ficar muito infeliz lá. Mas, no fundo, essa pessoa falou isso para você só porque ela quer a vaga. É como se fosse isso. Então, a ideia é que Deus mentiu com uma intenção oculta. Qual? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Ou seja, Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus quer permanecer o único no mundo, no universo, a conhecer o bem e o mal. Ele quer ser aquele que está por cima, o grande líder, o grande chefe. Ele quer que o posto dele fique intocado. Ele não quer outras pessoas tendo o mesmo conhecimento que ele. Olha que ideia. Então, quando a serpente fez isso, ela diminuiu Deus. Ela já tinha dito que Deus não era santo, não era bondoso, tudo aquilo que a gente já falou. E dessa vez ele disse assim, que Deus era tão pequeno que ele arranjava as coisas de um modo a que os homens que ele havia acabado de criar não pudessem alcançar o mesmo conhecimento que ele. Isso é um absurdo total. Vamos pensar. Deus é o Criador. Qual é o conhecimento que está fora do alcance dele? Qual é o conhecimento que ele não pode atingir? E a partir do momento que ele cria o ser humano, como o ser humano poderia ser igual a Deus, ter o mesmo conhecimento que Deus? Não tem como. Por quê? Porque o homem e a mulher vieram de Deus e são radicalmente diferentes de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus falou que nós éramos deuses, Jesus não estava falando que nós somos assim, como se fôssemos deuses filhotes, que depois nós vamos crescer e ficarmos iguaizinhos a Deus, idênticos. Não. Jesus estava dizendo, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele estava incentivando os discípulos a serem igual a ele, mas não incentivando a que os discípulos fossem deuses, iguaizinhos a Deus. Porque a Bíblia em nenhum momento diz que nós vamos deixar de ser criatura, mas ela diz que nós vamos entrar em união com Deus, sem deixarmos de lado as limitações de criatura. A Bíblia inteira fala sobre isso. Então, é como se o diabo estivesse fazendo a mesma coisa que hoje a nossa cultura faz com o homem e a mulher. Dizendo que homem e mulher são idênticos. Certo? O grande problema do pecado original, o ser humano passa a achar que pode ter um tipo de divindade, mas de um modo completamente autônomo e independente do Deus verdadeiro. Ou seja, é exatamente o mesmo problema do diabo. No momento que o diabo disse que Deus era mentiroso, que Deus tinha motivações ocultas e que Deus tinha medo da competição do homem, o diabo estava falando de quem? De si mesmo. E, às vezes, quando a gente cai no pecado da fofoca, muitas vezes é isso que a gente faz. A gente fala mal de uma pessoa, a gente usa palavras feias para caracterizar essa pessoa, mas a gente está falando do que está no nosso coração. Cuidado com isso. A má intenção do coração, ela revela a nossa alma.
Muitas vezes. E aqui o diabo revelou a própria alma. O diabo é mentiroso. O que Jesus fala sobre o diabo? Ele é o pai da mentira. Ele inventou isso. E ele não só inventou esse negócio, como ele conseguiu inocular no primeiro casal o veneno que estava nele. Nós passamos a mentir igual o diabo. Nós passamos a mentir sobre Deus em primeiro lugar, passamos a mentir sobre nós mesmas em primeiro lugar e passamos a mentir sobre o outro e sobre o mundo. Então, a nossa ideia de Deus, ela sempre, mesmo depois que você conhece a Bíblia de cabo a rabo, você lê a Bíblia, você tem uma maturidade muito grande na fé, ainda vai ter pontos na sua cosmovisão sobre Deus que vão precisar de ajuste. Sempre. Imaginem quem não é convertido, que tem uma visão totalmente distorcida. Ou Deus não existe, ou Deus existe, mas é uma força tão impessoal quanto a eletricidade, ou Deus somos nós. Essa é a ideia. Então, nós passamos a mentir sobre Deus, passamos a mentir sobre nós mesmos, dizendo, eu sou autônomo, eu sou independente, eu posso fazer tudo, eu só preciso seguir o meu coração, eu não preciso de ninguém. A mulher precisa do homem assim como um peixe precisa de uma bicicleta, disse uma feminista bastante famosa. É isso, nós mentimos o tempo inteiro. Em seguida, nós temos motivações ocultas, assim como o diabo queria. O que Jesus fala sobre o diabo? Ele é homicida. Ele queria a morte do primeiro casal, por isso ele se aproximou de Eva. Vejam que Jesus dá todas as chaves que nós precisamos para entender esse texto. O diabo queria levar o homem à morte, por isso ele falou essas coisas. Então, ele tinha essa motivação oculta. Ele não poderia revelar isso. Da mesma forma, quando nós passamos a acreditar nele, em vez de acreditar na palavra que o Senhor Deus tinha falado, nós também passamos a ter motivações ocultas na nossa vida. E, às vezes, elas estão ocultas até mesmo para nós. Às vezes, nós achamos que estamos sendo muito altruístas e doadores e generosos, e, na verdade, nós estamos fazendo aquilo para a nossa própria glória, para nos sentirmos bem. Nós precisamos sempre, eu não digo isso para você ficar, puxa vida, questionar toda hora tudo que você faz, não é para entrar numa paranoia, mas é para se acostumar com a ideia de se apresentar periodicamente diante de Deus, se possível todos os dias, para perguntar a Ele, Senhor, sonda o meu coração, descobre se há em mim algum mal, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da Tua verdade. Porque o nosso coração é enganoso, e mesmo as melhores coisas, elas podem vir fantasiadas, não, ao contrário. As piores motivações podem vir fantasiadas das melhores atitudes. E, finalmente, a serpente disse que Deus teme a competição. Ora, bolas, é a própria serpente, ou seja, o diabo, que entrou em competição com Deus, que passou a querer ser Deus. E esse veneno do pecado original entrou em nós e nós passamos também a querer fazer competição com Deus, como se Deus fosse tipo do nosso tamanho, igualzinho. Então, se eu correr um pouquinho, eu consigo ultrapassá-lo. Se eu correr um pouquinho, eu consigo alcançar a perfeição dele, a onipotência dele, a força dele. É isso que fazem os esotéricos, os espíritas, as pessoas que acreditam que você pode, com seu próprio esforço, chegar em um nível de perfeição moral, espiritual, existencial, por você mesmo. Isso é competir com Deus. É você achar
que é você que determina isso. Mas não. Deus é tão radicalmente diferente de nós e Ele está tão abismalmente longe de nós que nós só conseguimos chegar perto dele, não ser iguais a ele, nós não somos, mas ser como a imagem de seu filho que encarnou, e ser como, sem deixar de ser criatura, nós só chegamos nesse estado se ele estender a mão. Não somos nós que vamos até ele, é ele que vai até nós. Não é como dizia Robert Plant, né? Ela está comprando uma escada para o céu. Não existem escadas para o céu, mas a serpente inoculou esse veneno, a ideia de que você pode comprar uma escada para o céu. Bom, e o que isso tem a ver com a questão da mulher? Vamos lá, vamos chegar lá. Por enquanto, isso tem tudo a ver, né? Mas, assim, vamos nos tornar cada vez mais específicos aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós temos, e eu creio que eu vou somente até aqui, né, para não ficar muita coisa para essa primeira palestra, nós temos como que a culminação da inversão. Vejam que, em primeiro lugar, Eva e também Adão, que estava ali, provavelmente estava ali, muitos teólogos dizem que ele estava ali e ele ficou passivo diante dessa situação, compraram a ideia que a serpente passou para eles de que Deus era muito pequeno, de que eles poderiam alcançar o conhecimento do bem e do mal, que, na verdade, não é um conhecimento impessoal. O conhecimento do bem e do mal é um conhecimento para julgar retamente. É como se fosse assim, você conseguir sempre discernir em todas as situações. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. É você nunca ter dúvida. Se você vai fazer alguma coisa, você pensa, mas será que isso é moralmente aceitável? Será que as minhas intenções são boas? Será que isso vai realmente abençoar pessoas ou vai ser pior se eu fizer isso? Então, o conhecimento do bem e do mal é um conhecimento que possibilitaria ao homem nunca ter dúvida. Ora, que conhecimento é esse? É um conhecimento que só o próprio Deus tem. Só o próprio Deus olha para todas as coisas e diz, isto é bom, isto é mal, e ele não se contamina com o mal. Ele consegue perceber exatamente como as coisas são, continuando a ser bom. Nós não. O que aconteceu? Nós entramos em um conhecimento do bem e do mal que até nos permite, em alguma medida, entender alguns limites. Por exemplo, uma criança que mata um animal e ela se sente culpada por isso. Ela está lendo no próprio coração uma certa consciência, né? Ele tem consciência de que fez algo que terminou a vida de um outro ser e ela se sente mal com aquilo. Por isso, dizem, né, que os psicopatas, que são aquelas pessoas que são incapazes de reconhecer o mal nas suas atitudes e deixar de praticá-lo, são pessoas que geralmente torturam animais e sentem prazer com isso. Então, existe sim uma certa consciência do mal. Mas a nossa grande tragédia é que nós alcançamos um certo conhecimento do bem e do mal sendo maus, nos tornando maus. Por quê? Porque nós desobedecemos a ordem do Senhor Deus. Nós invertemos a imagem do Senhor Deus no nosso coração. Nós entramos no modo de ser da serpente, que é um modo de ser rebelde. E aí passamos a participar do mal, e por mais que você tenha consciência de que você está fazendo alguma coisa errada, isso nunca será suficiente para você deixar de fazer. De modo definitivo. Nunca vai ser. Só a graça de Deus
interrompe o mal na graça comum, ele não deixa que o mal chegue a um grau tão absurdo que todos os seres humanos do planeta inteiro se matem. E ele também, na sua graça especial, graças a Deus, glórias a Deus por isso, ele vai convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai nos tornando a semelhança de seu Filho. Mas o que eu queria deixar mais claro aqui é que Eva não chamou o marido para conversar em toda essa história. Ela não disse, meu bem, o que você acha? A gente deve acreditar na serpente e ir lá na árvore e pegar o fruto e comer? Olha, Deus falou que a gente ia morrer. O que você acha? Vamos pensar um pouquinho aqui? Afinal de contas, a decisão que ela tomou afetava ao homem também, e afetava toda a criação, como a Bíblia diz depois. Não, ela simplesmente tomou a iniciativa, e aqui ela já está num modo pecaminoso, ela já entrou no modo pecaminoso quando ela começou a ouvir a serpente, e acreditou na serpente, ela selou o pecado original, e digamos assim, a chave de ouro, que não é de ouro, foi essa. Ela tomou a decisão de ir até a árvore, ela tomou a decisão de pegar o fruto e ela deu ao marido. E ele comeu. A Bíblia só fala isso sobre ele nesse momento. E ele comeu. Ele não falou nada, ele não colocou limite, ele não, peraí, não come não, vamos conversar primeiro. Ele comeu. Vejam a imagem de inversão aí. A mulher ouve a serpente, a mulher acredita na serpente, a mulher toma uma decisão com base na crença, nas palavras da serpente. A mulher pega o fruto, dá ao marido e ele come. Não é uma inversão? Ele era o cabeça. Paulo diz que Deus criou as coisas dessa maneira. O fato de o homem ser o cabeça não é um negócio que acontece depois da queda. É algo que já está na criação. E o modo do pecado foi um modo invertido. Ela decide tudo e ele é passivo. Então, ao longo das demais palestras, tanto hoje quanto amanhã, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só para fechar essa, né? Afinal de contas, eu não sei se todo mundo vai poder ver todas, eu vou dizer o seguinte, e isso é muito sério para nós. Eva, no momento em que tomou essa decisão e deu ao marido o fruto, ela estava se sentindo, provavelmente, muito segura de si. Ela ouviu a serpente, ela decidiu acreditar, ela foi lá e consumou a desobediência e fez algo que levou os dois à morte espiritual e provavelmente à morte física também. Porque hoje todos nós morremos, essa é uma realidade nossa. E eu acredito que nesse momento ela estava se sentindo muito empoderada. Né? Muito, uau, eu vou lá, faço... Eu só dou o fruto para ele e ele come, acabou. Irmãs, a mensagem mais importante que fecha essa palestra de hoje é: no momento em que o mundo quer que você se sinta a mais empoderada, aquela que toma todas as decisões, que decide todos os caminhos, aquela extremamente segura de si, que faz, que acontece, que não tem dúvidas, que segue o próprio coração, que segue os seus instintos, que não se arrepende de nada. Nesse momento, você está sendo aquela que está tomando a pior decisão da sua vida e cavando a morte para si. Eu penso, por exemplo, em uma música de funk em que, junto com músicas sobre mulheres empoderadas, existem músicas em que o homem faz um monte de coisas com as mulheres, que vocês já devem imaginar o que sejam,
E depois ele faz o quê? Abandona na rua. É uma música que ficou muito famosa e o rapaz que canta até foi criticado, mas ainda que ele seja criticado, é isso que o mundo tem a nos oferecer. Uma autoconfiança para o mal, que no final vai fazer com que nós abramos a guarda para que outras pessoas, ou seja, nesse caso, o homem, que deveria ser aquele que cuida de nós, nos protege, que deveria ser aquele que tem intimidade conosco somente nos limites saudáveis do casamento, aquele que se responsabiliza por toda a vida por nós. O mundo tem isso a oferecer. É um homem que, em vez disso, que são os limites saudáveis de Deus, vai tirar de você tudo o que ele quiser e depois vai te abandonar. Essa é a mulher empoderada do mundo de hoje. É a mulher que o mundo quer que nós sejamos. Então, vamos abrir os olhos, vamos entender que sempre que nós contrariamos as ordens de Deus, as estruturas de Deus, os limites de Deus, nós estamos fazendo isso para a nossa própria destruição. E, pelo contrário, quando nós entendemos que a única autoridade legítima e absoluta é o Senhor, nós revertemos esse caminho de morte e nós nos colocamos diante dele, acolhemos esses limites maravilhosos para a nossa vida e construímos bênção com as nossas decisões, porque são inspiradas por ele. Então, para essa palestra, é isso que eu queria deixar para vocês agora, e que Deus nos abençoe em todas as nossas decisões, que sejam tomadas sempre com base na graça de Jesus. Amém.